Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre ângulos. Os ângulos e seus elementos. Inúmeras situações do nosso dia a dia nos remetem à ideia de ângulo, como, por exemplo, quando viramos uma esquina, ou quando montamos uma tábua de passar roupa, ou quando olhamos no ponteiro de um relógio, né? Ou quando observamos a inclinação do telhado de uma casa. Então, tudo isso nos remete à ideia de ângulo. Nessas fotos aqui estão destacados alguns ângulos. Por exemplo, aqui nessa planta. Eu tenho aqui o ângulo, ó. Esse ângulo, certo? É uma vista aérea, então aqui eu estou formando um ângulo. Aqui também, nessa outra construção, tem vários ângulos aqui sendo formados. Este verde aqui, ó. Aqui tem outro, aqui tem outro. Então, se a gente for observar, tem mais ângulos por aqui, por essa imagem todinha. Então, o ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Então, aqui eu tenho ó, as duas semirretas, né? O OB e o OA. Então, quando elas se cruzam na mesma origem, que no caso é o ponto O, né? Formando assim uma abertura. Isso aqui é um ângulo chamado. Na figura, temos a representação do ângulo AOB, ou BOA, ou apenas o ângulo O, em que o vértice é o ponto O. Então, esse é o vértice, é o ponto de origem desse ângulo. Os lados são as semirretas OA e OB. E a abertura corresponde à região interna desse ângulo. Esses são os elementos do ângulo. Então, os elementos do ângulo são os lados dele, que são as semirretas de origem, o vértice e a abertura, né? Então, o vértice é o ponto de origem dessas duas semirretas. Lados, cada uma das semirretas que são formadas. E a abertura, que é a região interna pelas semirretas. A classificação dos ângulos. Os ângulos eles podem ser classificados conforme a sua medida. Então, eles podem ser ângulo agudo, quando a sua medida é menor do que 90 graus. Então, observa que o ângulo alfa ele é um ângulo agudo. Ângulo reto, quando a sua medida é igual a 90 graus. O ângulo obtuso, quando a sua medida é maior do que 90 graus. Nós também temos o ângulo meia volta ou ângulo raso, chamado, que é quando ele é igual a 180 graus. Temos também o ângulo de uma volta, que é quando ele se dá uma volta completa, formando assim um ângulo de 360 graus. Além disso, a gente tem os ângulos congruentes, que são dois ângulos que têm a mesma medida. Então, esses ângulos são chamados de ângulos congruentes. Os ângulos adjacentes, que são ângulos, né, que eles possuem o mesmo vértice, são dois ângulos que possuem o mesmo vértice, observem aqui. E tem um lado em comum entre eles, que no caso aqui é o BO, e não possui pontos internos dentro deles, né? Então, aqui eu tenho dois ângulos, eles são chamados de adjacentes, quando eles têm um lado em comum e possuem o mesmo vértice. Além disso, a gente tem os ângulos complementares, que são ângulos cuja soma deles é igual a 90 graus. Vamos aqui a alguns exemplos. Por exemplo, se eu tenho um ângulo de 40 graus, aqui eu estou com um ângulo de 40 graus, o complemento dele é 50 graus. Porque se eu juntar os dois, 40 mais 50, eu vou encontrar um ângulo de 90 graus. Para encontrar o complemento, basta diminuir 90 pela medida do ângulo. Então, por exemplo, se eu pegar o 90 e diminuir por 40 aqui, eu vou encontrar 50. Ou, se eu pegar o 90 e diminuir por 50, eu vou encontrar o 40. Isso quer dizer que o ângulo de 50 graus é complemento do de 40 e o ângulo de 40 é complemento do de 50. Ainda tem, se eu pegar o 45, como é que eu vou fazer para mim saber, né, identificar qual é o complemento dele? Basta diminuir 90 menos 45, e aí eu vou encontrar 45 graus. Ou seja, 45 mais 45 dá 90 graus. O ângulo 78, eu vou diminuir 90 menos 78, que dá 12 graus. O ângulo de 25 graus, vou diminuir 90 menos 25, que vai dar 65 graus. E o ângulo de 33 graus, diminuir 90 menos 33, dá 57 graus.
Então, esses ângulos são complementares. A soma deles, né, dá 90 graus. Ou, para me encontrar esse complemento, basta pegar o 90 e diminuir pelo valor do ângulo. Também temos os ângulos suplementares, cuja soma deles é igual a 180 graus. Por exemplo, o ângulo de 30 graus. Então, temos aqui o ângulo de 30 graus. O complemento dele é 150, porque 150 mais 30 vai dar os 180 graus. Então, para encontrar o suplemento, basta diminuir 180 pela medida do ângulo. Então, se eu pegar 180 menos 30, vai dar 150, ou se eu pegar 180 menos 150, eu vou encontrar os 30 graus. Por exemplo, o 145, eu diminuo 180 menos 145, eu encontro 35. Isso quer dizer que 35 mais 145 dá 180. O ângulo 78, se eu pegar 180 menos 78, eu vou encontrar 102. Isso quer dizer que 102 graus mais 78 dá 180. 125 graus, se eu pegar 180 menos 125, eu vou encontrar 55. Isso quer dizer que 125 mais 55 dá 180. E o ângulo de 42 graus vai ser 180 menos 42, que vai dar 138 graus. Certo? Então, para mim encontrar o suplemento, basta eu pegar e diminuir 180 pela medida do ângulo. E aí eu vou encontrar esse suplemento. Observe aqui, né? Agora aqui, essa figura. Então, observe os pares dos ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas de x e de y. Então, aqui eu tenho o ângulo x, o ângulo de 75 graus, esse amarelo. Tenho esse ângulo aqui, y, e o ângulo verde aqui de 120 graus. Eu quero determinar essas medidas de x e de y. Então, o que é que eu posso analisar aqui? Porque se eu pegar aqui, bora para a medida de x primeiro. Se eu pegar x e somar com 75, eu vou encontrar 180 graus. Então, x mais 75 dá 180. Para encontrar a medida, basta eu pegar o 180 e diminuir, né? Transportar aqui nessa equação. O 75 para o segundo membro com o sinal trocado, então eu vou diminuir. 180 menos 75, que eu vou encontrar os 105 graus. Então, essa medida de x é 105. A medida de y, o mesmo processo. Então, vou pegar o y e somar com 120, vou encontrar 180 graus. Transporto aqui o 120 para o segundo membro com o sinal trocado. Então, y vai ser igual a 180 menos 120, que vai dar 60 graus. Então, a medida de x igual a 105 e a medida de y igual a 60. Além dos ângulos suplementares, complementares, adjacentes e congruentes, nós também temos os ângulos opostos pelo vértice. Então, esses ângulos são quando eles têm o mesmo vértice e estão em lados opostos. Esses ângulos têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho os ângulos, tenho duas retas se cruzando aqui, formando 4 ângulos, o A, o B, o C e o D. Os ângulos opostos pelos vértices é o B e o D, e o A e o C. Isso quer dizer o quê? Que eles, o A vai ter a mesma medida do C e o B vai ter a mesma medida do D. Então, eles têm a mesma medida, eles são iguais. Eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice, ou OPV. Se eu for analisar mais profundo aqui nessa figura, eu tenho A mais B, que vai dar 180. Eu tenho B mais C, que vai dar 180. Tem um C mais D, que vai dar 180, e tem um D mais A, que vai dar 180. Esses ângulos são chamados de ângulos suplementares. E outro detalhe importante, a soma desses 4 ângulos A mais B mais C mais D vai dar 360 graus, ou seja, uma volta completa aqui, nessa figura. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 60, esse ângulo aqui também é 60, que ele está oposto pelo vértice. O ângulo de 120, esse ângulo aqui também é 120. 60 mais 120 dá 180. 120 mais 60 dá 180. 60 mais 120, 180. 120 mais 60, 180. 60 mais 120, 180. Somando 60 mais 120 mais 60 mais 120, vai dar o 360. Então, esses daqui são chamados ângulos opostos pelo vértice. Determine as medidas de x e y nos ângulos abaixo. Então, eu tenho aqui, na letra A,
eu tenho x aqui, tenho y, 20 e 160. Ficou fácil, né? Os ângulos opostos já vêm aqui com as medidas. Então, x vai ser igual a 160 e y vai ser igual a 20. Então, essa aqui é as medidas de x e de y. Nessa letra B, eu tenho x aqui, y aqui. Então, eu já sei que a medida de x é igual a de y. E venho com 89 aqui e 89 aqui. E aí, como é que eu faço para me determinar essa medida de x e de y, sabendo que elas são iguais? Aí basta somar, ó. 89 mais x, ou x mais 89, vai ser igual a 180. Isolo o x no primeiro membro, transporto 89 para o segundo membro com o sinal trocado. Então, vou diminuir 180 menos 89. E aí eu vou encontrar 91 graus. Então, x mede 91, desculpe. Então, x mede 91 e y também vai medir 91, certo? Então, por hoje é só. Agora é a resolução das atividades.